A Shonen Jump lançou recentemente uma nova leva de mangás e eu já comentei sobre o primeiro mangá dessa leva, que é o Golden Egg, um mangá aí que dividiu algumas opiniões, muitas pessoas não gostaram, né? Mas aqui tô para falar sobre o novo mangá, né? O outro mangá dessa leva, o segundo deles, que é o Tonari no Osegawa, ou também conhecido como The Mag Next Door. É um mangá de comédia, né, de certa forma, um gag, não diria que exatamente assim, mas ele é uma comédia, apesar de também ter o seu formato de ação também. Mas na maioria das vezes, pelo menos inicialmente, está se comportando mais como comédia mesmo, pelo menos esse primeiro capítulo. O foco desse vídeo, como sempre, em primeiras impressões, é o primeiro capítulo. Tonari no Osegawa, ele apresentou algumas coisas aí que eu vou comentar durante esse vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ajude no crescimento, é muito importante. Tonari no Osegawa, ele conta a história do Toya Osegawa, que é um mago. Ele vive aí no seu mundo dos magos, né, junto com outros magos, só que ele é muito preguiçoso, quer dizer, ele é preguiçoso para algumas coisas, porque enquanto todo mundo fica criando magias importantes, interessantes, que ajudam aí nas pessoas, ajudam em batalhas e tudo mais, o Toya, ele não usa dessa forma, né? Ele usa para outras coisas. As magias, de certa forma, são inúteis. Magias que são usadas de forma tão banais que ele só faz para aumentar mais a sua preguiça, né, de certa forma. Então é isso. O Toya, ele não cria magias que ajudam outras pessoas ou qualquer outra coisa. Então o que acontece? Ele é então invocado para o mundo humano, né? Para ir então pegar algumas pessoas que foram enviadas para lá e agora estão fazendo coisas que não eram para ser feitas, coisas más, né? E ele foi lá para enviar essas pessoas de volta para o mundo dos magos e lá eles serem presos e tudo mais. Então, mesmo Toya, ele não gostando, mesmo ele não querendo, ele acaba praticamente sendo obrigado. Ele vai para lá. Ele praticamente é invocado no meio do nada e lá muitas coisas acontecem, como por exemplo ele é acolhido por uma família que tem uma loja, mas como sempre no primeiro capítulo tem que ter, né, um estopim aí para a gente entender um pouco mais da história. Então acontece alguns problemas, o Toya ele resolve, então ele então parte em direção aí à sua missão. Pelo menos inicialmente ele mostrou que as suas magias, mesmo sendo de certa forma bem banais, ainda ajudam, né? E acho que basicamente isso que vai ser a história. Mostrar momentos onde magias às vezes até muito bestas, né, podem ser úteis. E acho que o autor ele quer fazer isso para, quem sabe, levar um cômico, né? Um humor com essas magias aí bem fora do comum, fora do padrão. Assim como, por exemplo, em One Piece, acho que muita gente vai odiar essa comparação com One Piece, né? Mas as habilidades do Luffy não são algo assim tão impressionantes. Quer dizer, eu falo que assim, nessa questão de que o Oda, ele usa o poder, a habilidade de Luffy como humor. Ele mesmo fala, né, que as formas que o Luffy ele usa sua habilidade é realmente para que a luta ela seja um pouco mais humorada. Então, talvez com o Tonari no Osegawa seja a mesma coisa. Pelo menos inicialmente eu acredito que seja assim. O autor ele vai usar dessas magias um pouco mais diferentes para que as lutas, as batalhas, elas sejam um pouco diferentes, mais voltadas para o cômico mesmo, né? Lógico, eu tenho certeza que vai ter momentos sérios, assim como One Piece, assim como qualquer outra obra, tem momentos sérios. Mas pelo menos essas lutas iniciais, ou pelo menos algumas lutas mais bobas, talvez seja dessa forma. Assim como, por exemplo, o Mashle, que aqui eu vou comparar bastante algumas coisas com o Mashle, que é a questão de que o protagonista, ele tem a sua forma de lutar, que é até cômico, né? A forma como ele utiliza de certas coisas aí para lutar, porque ele não tem magia, né? Isso acaba até sendo cômico. Eu vi muitas pessoas comparando, não muitas, né? Eu vi algumas pessoas comparando o Tonari no Osegawa com o Mashle, por ser uma questão de um mangás que também mexe com magia. E tem essa questão, lógico, o protagonista ele não é uma pessoa sem magia. Pelo contrário, ele realmente é alguém bem inteligente nesse quesito, tanto que ele usa magias para muitas coisas. Mas a questão é que a forma como os protagonistas eles são, como eles agem, e isso acaba sendo de certa forma algo semelhante. O protagonista de Tonari, ele é um protagonista que ele tem um jeito parecido com o de Mashle, onde o protagonista ele é bem assim, o seu jeito desleixado, e são semelhantes. Então não sei como é que a obra vai ser desenvolvida futuramente, né? Porque até então o primeiro capítulo ele não apresentou tanta coisa espetacular, né?
tanta coisa assim. Só mesmo entendemos aí o conceito da história, o conceito do mundo, o conceito aí do protagonista. E agora acho que a partir do capítulo 2 as coisas serão desenvolvidas. Eu também ainda não cheguei a ler nenhum capítulo depois do capítulo 1. Então isso é uma novidade até pra mim também. Você provavelmente, se você acompanha, né, o mangá, já deve ter visto mais, porque já foi lançado mais capítulos. Mas Tonari no Segawa, por enquanto, o capítulo 1 que apresentou foi isso. O que a gente pode esperar futuramente sobre esse mangá? Eu particularmente não achei a obra tão espetacular assim no primeiro capítulo. Não achei que ele chamou tanta atenção. O primeiro capítulo é sempre muito importante, porque ele é o que atrai o público, né? O público novo interessado aí para ver que essa obra nova pode apresentar. Se o primeiro capítulo for bem decepcionante, aí o público já de início não vai acompanhar a obra. Então é sempre uma luta o primeiro capítulo. A forma que você apresenta, a forma que ela é elaborada é muito importante. Goron Egg, eu acho que o primeiro capítulo não foi algo tão bom. Eu acho que poderia ser um pouco melhor, né? Muita coisa poderia ser melhorada, infelizmente não é o caso. Mas Tonari no Segawa, eu acho que foi um pouco melhor, mas ainda assim não é algo que me atrai ainda. Não é um tipo de mangá que eu acho que sobreviveria na revista. Lógico, tudo pode acontecer, né? Minha opinião não quer dizer nada na permanência do mangá. Mas eu falo pessoalmente, né? Particularmente. O mangá, ele não me atraiu tanto. O protagonista não foi um personagem que foi tão atrativo para mim. No geral, né? O Tonari no Segawa é uma obra que, pelo menos, não me atrai tanto. O primeiro capítulo não foi tão interessante. Lógico, eu pessoalmente gosto de ver o processo. E ao decorrer do processo, a obra vai me ganhando. Isso aconteceu, por exemplo, com Shinobi Goto, que é uma obra que inicialmente é um conceito bem raso, mas algumas coisas acabaram me atraindo no futuro. Vejamos como será futuramente a obra, né? Pelo menos vão aparecer mais personagens no futuro e vejamos como é que a obra vai se desenvolver. Se vai acontecer a mesma coisa que com outros mangás, né? Eu vou começar a gostar um pouco mais. Então espero que realmente aconteça, espero realmente que o mangá ele tenha uma popularidade boa no futuro, faça sucesso e permaneça na revista. Por enquanto, as informações até então não tenho tantas para falar sobre Tonari no Segawa com respeito à popularidade e tudo mais. Pelo menos o que eu tenho para falar é isso, né? E espero realmente que ela faça sucesso. Tem mais um mangá que eu vou comentar, né? Que estreou da Shonen Jump, que é o Dikeyusha Toinkimau. E já adianto aqui que é um dos que eu mais gostei dessa nova leva. Vou comentar ele depois, né? Mas comente o que você achou de Tonari no Segawa, se você acha que o mangá tem potencial para sobreviver ou é só mais um mangá para decepcionar aí entre os lançamentos da Jump. Fica aqui comigo no canal também, né, porque tem muita novidade saindo. Eu comento sobre a Shonen Jump semanalmente, então de qualquer forma é isso que Tonari no Segawa apresentou nesse primeiro capítulo. Obrigado por ter assistido até aqui, eu fico por aqui e a gente então se vê no próximo vídeo.